Olá! Você já se sentiu paralisado ou desencorajado por viver na expectativa de ter alguém segurando nas tuas mãos para te conduzir pelo caminho, ou te apontar a direção pela qual deve seguir? Ou simplesmente vive na esperança de ter alguém para trazer a resposta para os seus conflitos internos e por isso nunca acontecer acaba culpando a terceiros por falta de atitudes suas? Pois bem, essa palavra é para você, eu tenho certeza. E creio que ela vai falar muito ao teu coração. Meu nome é Guilherme Cabral e esse é mais um vídeo do Vai e Prega. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o meu entendimento a respeito dessa passagem que está lá em Lucas 18, do 35 ao 43. Essa passagem fala da cura do cego de Jericó. Ela é uma passagem muito famosa e ela fala muito ao meu coração. Ela fala muito a respeito de perseverança, fé e respeito. Eu gostaria de ler a passagem com vocês e depois nós vamos discutir um pouquinho a respeito dela. Lucas 18:35. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Eu amo essa passagem. Essa passagem, ela revela o caráter de Cristo e também revela o caráter do cego e o caráter de algumas pessoas que estavam ao redor do cego e de Cristo. Nós vimos logo no início da leitura que quando Jesus ele se aproximava, o cego ele perguntou a alguém que estava ali próximo quem estava vindo. E aquela pessoa indicou quem está vindo é Jesus. Então eu acredito que no coração do cego passou o seguinte entendimento: esse aí é aquele que dizem que é filho de Deus e ele pode curar a sua enfermidade. Então o cego, sabendo do que Jesus poderia lhe fazer, ele se colocou e exclamou a Jesus. Ele pediu, ele primeiro adorou a Jesus, falando lá no 38, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Primeiro que ele reconheceu quem era o Cristo e pediu que lhe tivesse compaixão, ou seja, que ele olhasse para ele e sentisse o que ele estava sentindo e que prestasse atenção no clamor dele. Acontece que algumas pessoas que estavam ali ao redor se incomodaram com o clamor dele. Se incomodaram com o pedido dele de compaixão de Cristo, pela compaixão de Cristo. E pediram que ele se calasse ou que parasse de gritar. Às vezes isso acontece com a gente, meu irmão. Isso acontece com a gente. Isso acontece comigo. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, se sente movido, sente aquele desejo no nosso coração de fazer alguma coisa, mas a gente às vezes fica na pendência de ter alguém pegando nas nossas mãos e nos conduzindo pelo caminho. Ou que nos aponte a direção: olha, você deve fazer isso aqui, você não tem como errar. Ou então a gente está sofrendo aquela batalha, a gente está passando por aquele problema e a gente está sempre esperando que alguém venha nos trazer a resposta e a solução para os nossos problemas. E nem sempre é assim que acontece. E a gente acaba responsabilizando o terceiro por não agir da maneira que nós esperávamos que eles fossem agir. Eu acho que é muito errado quando nós fazemos isso. Hoje eu reconheço isso, já fiz muito isso. Responsabilizar terceiros pela minha inércia, pela minha falta de atitude. Isso é muito errado. A gente acaba imputando a terceiros uma responsabilidade que não cabe a elas. A gente acaba jogando sobre o ombro de terceiros um fardo pesado que cabe a nós, quando na verdade a gente deveria estar entregando esse fardo a Cristo Jesus.
Não culpe, meu irmão, não culpe a ninguém ao teu lado por não sentir as dores que você sente. Entenda, a gente sim deve compartilhar com pessoas de confiança as nossas dores, os nossos sofrimentos, conversar com os nossos irmãos a respeito das nossas batalhas para que eles nos ajudem em oração. Mas não os culpem por não sentir o que você está sentindo. O que você está sentindo somente você sente. Você pode vir conversar comigo e falar sobre um problema que você está passando e eu vou dizer para você que eu vou entender. Eu vou dizer para você, olha, eu entendo a sua dor. Eu entendo a situação pela qual você está que você está atravessando, o problema que você está vivenciando. Eu entendo. Eu posso até me compadecer da sua dor. Mas sentir a tua dor, somente você vai sentir. Não culpe ninguém por não sentir a tua dor. Às vezes você espera de alguém uma atitude, que a pessoa venha, atenda ao teu chamado imediatamente, mas você, às vezes, eu às vezes, não paro para pensar, e se aquela pessoa estiver passando por algum problema e não pode me atender naquele momento? Ou então ela tem problemas maiores que os meus e tem as próprias batalhas para lutar. Por que ela daria prioridade às minhas batalhas? Às vezes isso acontece. E quando a gente tem esse pensamento, a gente não faz o que devemos fazer e acabamos culpando o terceiro, aquela outra pessoa, por não fazermos o que deveríamos. Não façamos mais isso. O cego de Jericó nos ensina isso. A batalha, a multidão que estava ao redor de Cristo pediu que ele se calasse. E o que o cego fez? Ele clamou ainda mais alto. Ele clamou ainda mais alto. O cego ele poderia estar na expectativa de que alguém fosse o levar a Cristo ou que chamasse a Cristo. Ei, Cristo, 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 o cego aqui está te chamando. E não aconteceu. Isso o cego entendeu e o cego ele clamou ainda mais alto porque o cego entendeu que aquilo ali era uma luta dele, era uma batalha dele, era ele que tinha que chamar a atenção de Cristo e não os outros ao redor de Cristo. Então ele clamou ainda mais alto. A palavra não fala isso, a palavra não fala que Jesus o ouviu e o ignorou, mas ele fala que a segunda vez que o cego clamou, chamou a atenção de Cristo. Somente quando o cego clamou pela segunda vez é que Cristo percebeu o cego. Ele diz lá no versículo 40, então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse, tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? No versículo 39, o cego clamou mais alto. E somente nessa segunda vez que o cego clama mais alto é que Jesus prestou atenção nele. Então, meu irmão, isso também me ensina o seguinte. Se o cego tivesse parado para pensar o que as pessoas ao redor dele pensariam a respeito dele, da atitude dele, ou que falassem a respeito dele, se ele se preocupasse com isso, talvez ele não teria chamado a atenção de Cristo. Talvez ele não tivesse clamado a segunda vez e chamado a atenção de Cristo. Ele teria sido paralisado por achar que incomodaria as pessoas ao redor deles. O cego não se incomodou com isso. O cego ele mirou em Cristo e ele falou, essa é a minha meta. A minha meta é chamar a atenção de Cristo. Não me importa o que as pessoas falam. Não me importa o que a multidão vai pensar a meu respeito. Eu vou clamar mais alto até que Cristo me ouça. Então o cego clamou. E Jesus atendeu. Naquele momento que o cego estava diante dele, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E o cego falou, eu quero voltar a enxergar. É muito bonito isso porque você pode ver que muitos pregadores dizem que Jesus já sabia o que o cego queria. E era meio óbvio que o que o cego queria é que ele voltasse a enxergar. Ainda que fosse óbvio, meu irmão, Jesus ele é tão maravilhoso e ele nos ama tanto, ele nos respeita tanto, que ele quer que nós declaremos com a nossa boca o que queremos. Porque ele não quer correr o risco de fazer algo que você não quer. Ele só vai fazer, meu irmão, aquilo que você permite que ele lhe faça. Ele só vai fazer, ele só vai chegar até onde você permite que ele vá.
Então, quando ele pergunta ao cego, o que queres que eu te faça? Ele quer que o cego declare, para confirmar que aquilo que ele pensa a respeito do cego, que ele espera que o cego quer dele, é aquilo mesmo. Então, quando o cego fala, quero voltar a enxergar, a gente vê que o cego, nesse momento, ele declara a fé dele dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar e eu quero voltar a enxergar. E eu estou dizendo isso porque eu sei que o Senhor pode. Então isso moveu o coração de Cristo e ele fala, você vai voltar a enxergar e a tua fé te salvou. Não foi a fé da multidão, não foi nada além da sua fé. Foi você que moveu o meu coração. Foi a tua fé que moveu o meu coração. Foi a tua fé de acreditar que eu posso te curar que moveu meu coração. Foi a tua fé por ter clamado ainda mais alto pelo meu nome que fez você ser curado. Foi a tua fé que te curou. Foi a tua fé que te salvou. Então, meu irmão, não se permita paralisar por falta de atitudes de terceiros. Não cabe a eles, cabe a você. Tem certas batalhas que cabem a nós lutarmos. Tem certas dores que cabem a nós sentirmos. Tem certos desertos que cabem a nós enfrentarmos. É aí que a nossa fé é aprovada. É aí que a nossa fé é testada. Então clame você, se ajoelhe você, se tranque no quarto secreto para que o Deus que te ouve no secreto te ouça. Para que Ele ouça o teu clamor. Que ele tenha compaixão pela tua dor e misericórdia pelo teu clamor, pelas suas dores, pelas suas necessidades. Clame você, não permita que as circunstâncias te travem. Se tem alguém tentando te silenciar, clame mais alto, mas não se importe com o que os outros vão dizer ou pensar a teu respeito, porque quem está sofrendo a tua dor é você. É você. Quem está batalhando a sua batalha é você. Quem tem as dúvidas no coração é você. Não espere que outros tomem atitudes que cabem a você, porque é a tua fé que está sendo testada. E é a tua fé que vai mover o coração de Deus. E a tua fé tem que estar em Deus e não numa multidão que vai te levar a Ele. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar uns pelos outros, não, hein? Não é isso que eu estou dizendo, não. Nós devemos continuar assim, compartilhando para que oremos uns pelos outros, que nós compartilhemos as nossas dores, as nossas lutas, as nossas batalhas, batalhemos juntos, andemos juntos, oremos juntos, congreguemos juntos, louvemos juntos. Nós somos um corpo, mas tem coisas que cabem a nós e é a nossa fé individual que vai mover o coração de Cristo. Eu espero muito que isso tenha falado ao teu coração e te leve a se mover de maneira tal que vai mover o coração de Cristo em teu favor. Falou? Um grande abraço e que Deus te abençoe.